Você já teve a sensação de que falta uma peça no quebra-cabeça da sua fé? Muitas vezes lemos a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e achamos algumas coisas estranhas. Por que o anjo anunciou o nascimento de Yeshua para pastores? Por que um bebê enrolado em panos era um sinal? A resposta não está em Roma. A resposta está escondida em textos judaicos antigos que, curiosamente, pararam de ser ensinados nas sinagogas depois do século I. Shalom, shalom. Hoje nós vamos estrear uma nova série aqui no canal, O Tesouro que o Judaísmo Esconde. Não estou falando de teorias da conspiração, estou falando de arqueologia, de Mishnah, de Targum, estou falando de profecias que os sábios antigos conheciam, mas que o judaísmo moderno varreu para baixo do tapete. E sabe por que eles escondem isso? Porque se eles admitirem o que esses textos dizem, eles terão que admitir que Yeshua é o Messias. Hoje vamos viajar para um lugar misterioso nos arredores de Belém, um lugar chamado Migdal Eder. Prepare-se para descobrir o berço profético do Cordeiro de Deus. O que é Migdal Eder? Abra sua Bíblia em Gênesis 35, versículo 21. Logo após a morte de Raquel, mãe de José e Benjamim, a Bíblia diz: Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Gênesis 35, 21. No hebraico, Migdal Eder significa literalmente torre do rebanho. Não era uma torre comum, era uma torre de vigia construída para proteger rebanhos muito específicos. Geograficamente, ela ficava na estrada entre Belém e Jerusalém. Mas por que esse lugar é importante? Vamos pular para o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Preste muita atenção. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4.8. Aqui está o primeiro tesouro. A profecia bíblica diz explicitamente que o Messias, o primeiro domínio, seria revelado na torre do rebanho. Muitos cristãos conhecem Miqueias 5.2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5.2. Mas Miqueias 5.2 é a continuação de Miqueias 4.8. É o mesmo texto. O profeta está gritando: o Messias vem de Belém, especificamente da região da Torre do Rebanho. Então, por que ninguém fala disso? Para entendermos, vamos analisar o segredo da Mishnah. Aqui entramos no território que incomoda os rabinos modernos. Existe um livro chamado Mishnah. Ele é o registro da tradição oral judaica, escrito por volta do ano 200 desta era, mas contendo tradições muito mais antigas. No Tratado Shekalim, capítulo 7, verso 4, a Mishnah faz uma afirmação chocante. Ela diz que qualquer animal encontrado na área entre Jerusalém e Migdal Eder é considerado santo e destinado aos sacrifícios do templo. Se fosse um macho, era para o holocausto, sacrifício total. Se fosse fêmea, para a oferta de paz. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Os pastores que ficavam em Migdal Eder não eram caipiras cuidando de ovelhas para vender lã. Eles eram pastores levíticos, eram funcionários do sistema sacrificial. O trabalho deles, 24 horas por dia, era vigiar o nascimento de cordeiros que seriam mortos na Páscoa, Pessach, para expiar os pecados do povo. Aquele campo não era um pasto comum, era a maternidade dos sacrifícios de Deus. Agora, vamos conectar com Lucas capítulo 2. O anjo aparece para esses pastores, os especialistas em sacrifício, e diz: Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em faixas, panos e deitado numa manjedoura. Por que panos seriam um sinal? Todo bebê usa pano. Aqui está o ouro arqueológico, segundo a tradição sacerdotal, citada por Alfred Edersheim e outros historiadores. Quando um cordeiro sacrificial nascia em Migdal Eder, ele precisava ser perfeito, sem defeito. Cordeiro recém-nascido é desajeitado. Ele tenta levantar e cai. Se ele caísse e se cortasse, ou quebrasse um osso, ele se tornava inútil para o templo. Então, o que os pastores faziam?
Assim que o cordeiro nascia, eles o limpavam e o enrolavam em faixas de pano apertadas para imobilizá-lo, e o colocavam na manjedoura de pedra, que era limpa, até que ele se acalmasse e pudesse ser inspecionado. Dizem as fontes que, muitas vezes, usavam-se tiras de vestes sacerdotais velhas para isso, pois eram sagradas. Quando os pastores chegaram e viram Yeshua, eles tiveram ciência de que, primeiro, ele estava em Migdal Eder, Belém. Segundo, ele estava na manjedoura. Nem a mais pobre das mulheres colocaria seu filho em uma manjedoura. Terceiro, ele estava imobilizado por faixas exatamente como um cordeiro pascal. Eles não precisaram de teologia complicada. O visual gritou para eles: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nasceu para o sacrifício. Por que o judaísmo esconde isso? Agora, esta é a pergunta dolorosa. Por que isso não é ensinado nas sinagogas? Por que, se o Targum Yonatan, uma tradução antiga da Bíblia, diz em Gênesis 35, 21 que Migdal Eder é o lugar de onde o rei Messias se revelará no fim dos dias? Por que os rabinos hoje ignoram esse lugar? A resposta é simples e triste, porque Migdal Eder aponta para um Messias sofredor. Aponta para um Messias que nasce no meio dos animais de sacrifício. Um Messias que vem para morrer, para ser o cordeiro de Pessac. Esta é a primeira vinda que Yeshua já cumpriu. O judaísmo rabínico moderno rejeita a ideia de que o Messias morreria pelos pecados do povo. Eles esperam um Messias político, um rei guerreiro que vai derrotar os inimigos de Israel e reinar em glória. Admitir a profecia de Migdal Eder é admitir que o Messias tinha que vir primeiro como cordeiro, Ben José, filho de Yosef, antes de vir como leão, Ben Davi. Admitir Migdal Eder é admitir que Yeshua cumpriu cada detalhe da Torá e dos profetas. É por isso que é um tesouro escondido. Mas nós, que tiramos os óculos romano e também os óculos da tradição cega, podemos ver a glória disso. Deus não faz nada por acaso. O cordeiro nasceu no lugar dos cordeiros, foi recebido pelos pastores de cordeiros e foi envolto como um sacrifício, porque ele nasceu para morrer por mim e por você. Se essa revelação tocou o seu coração e abriu a sua mente, compartilhe este vídeo. Esse tesouro não pode ficar enterrado. Bem-vindo à série O Tesouro que o Judaísmo Esconde. Shalom, shalom.